Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resumir como foi que a gente estudou na nossa última aula sobre redação, tá bom? E nós estudamos sobre a introdução. O que é a introdução? A introdução, como o próprio nome já diz, né, serve para introduzir. É o primeiro parágrafo da nossa redação. E ela serve para introduzir, tá certo? A nossa redação é a redação dissertativa, argumentativa, certo? E lá na prova do IFRN, essa redação dissertativa, argumentativa, ela pode ser também um artigo de opinião. Qual a diferença entre artigo de opinião e o texto dissertativo argumentativo? A diferença básica é a seguinte, ó. O artigo de opinião, ele geralmente, deixa eu botar ele aqui embaixo. No artigo de opinião, o que acontece? É um pouco mais pessoal, certo? Ele admite você colocar você se identificar aqui. Ele permite você se identificar. Ele permite que os seus argumentos sejam mais pessoais. Ele permite que dentro da sua forma de expressão seja também emotiva, que leve em conta a emoção de quem está escrevendo. Ele permite. Porque trata-se de uma opinião pessoal. Aí, a dissertativa argumentativa, ele é um texto que vai defender também uma ideia. O artigo de opinião também vai defender uma ideia, só que no texto dissertativo argumentativo, ele não permite, ele é um pouco mais engessado, mais rígido. Então, no texto dissertativo argumentativo, não pode se identificar, não pode ser pessoal, os estados emocionais não pode ter emoções, tipo assim, eu gosto, eu acho muito relevante, não pode ter essa particularidade do pessoal, da emoção pessoal da pessoa. Não pode ter essa identificação, eu sou Francisco Ranieri e penso assim. Não. Os argumentos, eles tendem a ser trabalhados de uma melhor maneira, não podem ser fatos não comprovados. Então, ele não pode ser somente aquilo que você pensa, tá certo? Os argumentos precisam ser mais elaborados. Quando eu digo elaborados, aceitos pela maioria das pessoas, como comprovados. Então, veja que no artigo de opiniões, ele aceita aquele argumento mais pessoal, que é a sua visão, e no outro ele precisa que não seja a sua visão. No texto dissertativo argumentativo, ele não pode estar ali, essa é a minha visão. No artigo de opinião aceita, essa é a minha visão. Mas no dissertativo argumentativo, ele é um pouco mais rígido, ele não quer saber bem a sua opinião, ele quer que você prove um fato. Mas vamos lá, vamos resumir então de novo. Então o nosso texto
tanto sendo dissertativo argumentativo como de opinião, a principal coisa é o seguinte: o que a gente vai fazer? A gente vai, durante todo o texto, a razão desse texto, tanto faz ser de opinião ou o argumentativo dissertativo, ele vai defender uma ideia, tá certo? Vai defender uma ideia, vai defender uma afirmação. Tudo bem? Como é que a gente vai defender? Através de argumentos. É assim que a gente vai defender a nossa ideia. Então, a única diferença é que no artigo de opinião, os argumentos são mais pessoais, permite essa questão mais pessoal. E no texto argumentativo dissertativo, não pode ser pessoal, tem que ser algo mais comprovado, com dados, com fatos, com pensadores. Então, os argumentos tendem a ser mais trabalhados, tá bom? E não só, isso é o que eu penso. Não pode ser no texto argumentativo dissertativo. Bem, então, nosso enfoque aqui vai ser no texto de opinião, que foi o trabalhado na última aula, mas nós vamos trabalhar da seguinte maneira: quando você faz um texto argumentativo ou dissertativo, automaticamente ele pode ser um texto de opinião, porque é a mesma estrutura, é a mesma forma. A única coisa que muda é que no texto de opinião ele permite que você seja mais espontâneo, mais pessoal, tá bom? Então vamos lá, vamos na mesma estrutura do texto argumentativo dissertativo, que é o mais difícil, vamos dizer assim, tudo bem? É o mais completo. Então a razão da coisa desse texto todo é defender uma ideia, defender uma afirmação sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Então, na última prova que teve do IFRN, foi o texto que eles pegaram foi sobre as cotas raciais. E perguntava se a pessoa era a favor ou contra as cotas raciais. E você tem que defender seu ponto de vista através de um artigo de opinião. Então, primeira coisa, você vai ter uns textos lá, você vai ler esses textos e você vai definir qual é a sua posição, qual a sua opinião sobre esse texto, tá certo? Então, vamos dizer que eu queira expressar, eu acho as cotas raciais muito importantes, tá certo? Para o desenvolvimento do Brasil. Ó, essa é a defesa que eu vou fazer, ó. Então, vamos lá. Lê o texto, processo agora, vamos pensar no processo. Você lê o texto e você vai formular qual é a sua opinião. E o que é a opinião aqui no nosso texto? O que vai ser uma opinião? Vai ser uma frase, tá certo? Uma frase indicando algo, certo? Afirmando algo, tá bem? Então, isso aqui é o que é uma afirmação, né? Ó. Então, o que é uma afirmação? Vamos precisar de uma frase que afirma algo. Essa afirmação é a nossa opinião, é o que nós pensamos sobre o tema. Então, por exemplo, de opinião sobre as cotas raciais, as cotas raciais são importantes para a democracia. Eu decidi que vou defender as cotas raciais, certo? Então, lendo o texto, essa é a minha ideia. Eu acho que as cotas raciais são muito importantes para a democracia. Então, essa é a minha defesa, essa é a minha ideia, essa é a minha chamada de tese, tá bom? Essa ideia aqui, todo o nosso texto vai girar em torno dessa ideia. E essa ideia é o que nós chamamos de tese, tudo bem?
é o que nós chamamos de tese. Tese é a minha afirmação. E essa afirmação é a minha ideia. Tudo bem? Tudo ok? Tranquilo? Então, quando você tem a sua tese, você precisa provar essa tese. Como é que você vai provar essa tese? Através de argumentos. Tudo bem? Então, vamos lá, botar aqui os argumentos. Deixa eu só consertar aqui. Ó. Tese. E agora, argumentos. Eu vou ensinar para vocês uma estrutura que nós vamos usar 2 argumentos, tudo bem? Para provar a nossa tese. Pode ser 2, pode ser 3, é os mais comuns, 2 a 3 argumentos. Mas a gente vai ensinar usando sempre 2 argumentos, tá ok? Então, o processo, né? Quando a gente decide o que a gente vai defender, qual vai ser a nossa ideia, o texto todo vai ter essa ideia, aí nós precisamos, como é que a gente vai defender? Através de quê? Então a gente precisa perguntar, por quê? Tudo bem? Para a gente achar esses argumentos, a gente pergunta eu vou botar aqui só para a gente lembrar, ó, para acharmos os nossos argumentos que provam ser verdade a nossa tese. Vou botar aqui, ó, tese. O que a gente entende por tese? Afirmação. Ideia, nosso pensamento. Nossa ideia, nosso pensamento. Então, quando a gente para defendermos, né, para acharmos os nossos argumentos, o que a gente faz? A gente pergunta assim, ó, por quê? Por quê? A gente precisa se perguntar por quê. Então vamos lá. Olha como é que seria. Por que as cotas raciais são importantes para a democracia? Por que as cotas raciais são importantes para a democracia? A gente tem que se perguntar lá. Por que a minha afirmação é verdadeira, tá certo? E essa resposta que nós vamos produzir são os nossos argumentos. Então, deixa eu pensar aqui, ó. As cotas raciais são importantes para a democracia porque cria um povo mais harmônico. Tudo bem? Então, esse é o meu primeiro argumento. As cotas raciais são importantes para a democracia porque gera um povo mais harmônico. Aí, por que as cotas raciais são importantes para a democracia? Porque reflete. Eu estou tentando criar aqui, viu, gente? Então, assim, vocês vão criar algo pessoal de vocês, tá certo? Vocês podem realmente defender, vocês podem ter qualquer ideia e também vocês podem defender de qualquer forma, tudo bem? Mas tem que ser relevante, tem que ser aceitável e o examinador tem que pensar assim, olhar para você e pensar, poxa, legal, ele realmente sabe defender o que pensa. Essa é a intenção. Então, porque cria um povo mais harmônico e porque repara erros da sociedade cometidos no passado.
certo, gente? Então, porque cria um povo mais harmônico. E por que é importante para a democracia? As cotas raciais são importantes para a democracia porque repara os erros da sociedade cometidos no passado. Então, por que eu pensei nisso? Porque no passado houve a escravidão, não é? E a escravidão foi um erro, né? Eram pessoas escravizando pessoas, tudo bem? Aí por que cria um povo mais harmônico? Na minha visão, porque a mistura, a miscigenação, né? O que é a miscigenação? Que a mistura de raças faz o povo ser mais amigável. Essa é uma ideia minha, tá certo? Os motivos que eu acredito que sejam. Então, assim, por que repara os erros cometidos no passado? Porque houve escravidão e a escravidão foi um erro. Então, vejam, eu já criei 2 argumentos. Então, tem a minha tese e os 2 argumentos. Na introdução, gente, a introdução, ele é um mini texto. Quando o examinador ele lê a introdução, ele já sabe qual vai ser o segundo, o terceiro parágrafo, qual vai ser a defesa do seu texto vai defender o quê? Qual vai ser a ideia do seu texto todo. Então, isso, quando você estrutura, quando você faz o primeiro parágrafo, que é a introdução, você, na verdade, já está fazendo todo o seu texto, você está fazendo um resumo do seu texto. É um mini texto que você está fazendo, tá certo? Então, quando a gente faz a nossa introdução, na verdade, a gente já está lançando à luz como vai ser todo o nosso texto, tá certo, gente? Deixa eu só ver aqui. Pronto, tá perfeito. Então, vejam bem, agora vamos estruturar, vamos escrever isso que nós achamos. Geralmente eu coloco essas coisas, essas ideias, essa organização, esse porquê, eu coloco ele no rascunho. No rascunho eu já vou procurando as minhas ideias, procurando pensar porquê, como é que eu acho isso, quais são os argumentos, tudo bem? Então, deixa eu só recapitular de novo aqui como é que vai ser. A primeira coisa que a gente precisa fazer, tá certo? É ler o texto, ler os textos todos e formar uma ideia. Vai ter um tema, né? Você acha as cotas raciais importantes? Deixa eu pegar aqui o tema, por exemplo. Tema da redação, tá certo? Aí, você acha as cotas? O que você acha das cotas raciais? O que você acha das cotas raciais? Certo? Então, geralmente, o tema ele vai vir assim. O que você acha das cotas raciais? Então, depois de você ler todos os textos, ele já vai dar uma luz, viu, gente, para vocês. Então, o texto ele vai ajudar muito. Você ler o texto vai ajudar muito, porque o texto já guia você para um caminho. Eles se posicionam já no texto. Então, se você quiser até concordar com o texto, você pode pegar um caminho que concorda e também pode pegar um caminho que discorda. Agora, sempre é o mesmo processo. A sua ideia tem que estar amparada, tanto a sua ideia é a sua tese, tá certo? Ela tem que estar sustentada por argumentos, tudo bem? Então, você tem a sua ideia e os seus argumentos. Então, a primeira coisa é pensar qual vai ser a minha tese, qual vai ser a minha ideia, o que eu penso sobre isso. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Eu penso, né, e registrei aqui, minha tese é essa, que as cotas raciais são muito importantes para a democracia, certo? Então, essa é a minha tese. Aí, assim, a tese ela tem que ser provada por argumentos. Então, quais são os meus argumentos? Deixa eu colocar aqui embaixo aqui a tese, né?
Deixa eu organizar mais um pouquinho aqui, ó. Então, eu ainda vou organizar mais um pouco lá na frente, tá certo? É só para a gente entender melhor. Então, a tese está aqui e esses foram os argumentos. A gente se pergunta, para achar os argumentos, a gente se pergunta por que essa ideia que eu tenho, por que as cotas raciais são importantes para a democracia. Quando a gente responde, esses vão ser os nossos argumentos, tudo bem? Inclusive, é bom você pensar em 3, 4 argumentos e depois você refletir quais são, desses 4, quais são os 2 argumentos mais fortes, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o primeiro argumento e o segundo argumento. Argumento 1. As cotas raciais são importantes para a democracia porque criam um povo mais harmônico. E o argumento 2. Porque repara os erros da sociedade cometidos no passado. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui juntinhos aqui, ó. A tese e os argumentos. Então, esse já vai ser o nosso texto, tá certo? Agora, como é que a gente vai escrever isso? Olha, agora vamos fazer agora sim a gente vai escrever. De cara, sempre que você já pegou a prova, se você quiser, você sem pensar em nada, porque eu vou ensinar para vocês uma estrutura, uma forma de se fazer, um esqueleto. Então, ó, sempre você já não vai ter mais, se na hora que você chegar na prova, vocês já não vão ter mais medo da prova. Primeira coisa que vocês vão fazer, eu não sei nem o que escrever. Não, já inicia com essa frase aqui, ó. É notório que... Vamos entender. Essa partezinha que eu estou escrevendo, é notório que, é uma parte já fixa da nossa redação. Isso aí é um elemento coesivo e nós vamos apresentar o nosso argumento. Ó, agora eu vou colocar o argumento aqui, ó, a nossa tese, desculpa. Eu vou colocar a nossa tese. Deixa eu escrever aqui, ó, tese. Então eu vou escrever lá, ó. É notório que as cotas raciais são importantes para a democracia. É a minha tese, certo? Aí, agora vamos apresentar ao leitor qual vai ser os meus argumentos. Então, isso se deve... Isso aqui também vocês já vão guardar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma cor mais para a gente entender que é algo rígido e fixo. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar o vermelho. Deixa eu ver outras cores aqui, peraí, deixa eu ver. Esse azul bem escuro aqui eu acho que vai dar certo. Pronto, esse azul bem escuro eu acho que vai dar certo. Bem, varão. Certo, né? Então vamos lá. Então isso se deve, texto agora. Isto se deve, aí ó,
não somente, e a gente coloca o primeiro argumento, não somente por criar um povo mais harmônico, vou colocar aqui no final, ó, não somente por criar um povo mais harmônico, primeiro argumento, né? Mas também e a gente vai colocar o segundo argumento. Mas também porque repara os erros cometidos pela sociedade no passado. Então vejam, quando a gente faz essa estrutura, deixa eu colocar as partes que são fixas, né? Se eu destacar aqui as partes que são fixas, pronto, ó. Então, ó, vejam bem, aqui já está escrito a nossa introdução. Então, a introdução, ela tem que ter a tese e tem que ter os argumentos. Você tem que apresentar na introdução, realmente é introduzir o texto, tá bom? Aqui você vai só apresentar qual é a sua tese, qual é a sua ideia, que no caso aqui, ó, as cotas raciais são importantes para a democracia. Essa é a minha tese. E quais são os argumentos que vão defender essa tese? Isso se deve não somente por criar um povo mais harmônico, mas também por reparar os erros das sociedades cometidos no passado. Então, na introdução a gente apresenta, só faz isso, só faz apresentar. E a introdução, ela é interessante demais porque ela já dá um norte, que é o seguinte, ó, o segundo parágrafo, ele vai ter a gente vai desenvolver, e a gente vai estudar na próxima aula, a gente vai desenvolver o primeiro argumento e no terceiro parágrafo a gente vai desenvolver o segundo argumento. O último parágrafo a gente vai fazer a nossa conclusão. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar a estrutura organizacional do nosso segundo parágrafo, do nosso terceiro parágrafo, tá certo? Como é que a gente vai organizar cada coisa e nós vamos praticar. Próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nós vamos construir uma introdução, aprender a construir, tá certo? E o que eu preciso aprender? O que eu preciso guardar? É apenas esses detalhes, ó. A tese, agora eu tenho que colocar os primeiro argumento e segundo argumento. Então, você sabendo isso aí, você consegue fazer qualquer redação muito facilmente. Tudo bem? Então, ó, o nosso texto vai ter 4 parágrafos e vai ser introdução, desenvolvimento do primeiro e segundo argumento e a conclusão. A gente aprendeu hoje a introdução, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Sucesso, Deus abençoe a todos vocês, hein?